Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde. I attached it here. Let's see if it works. It's not like the Gurudev. It's not the same. Because he speaks loud. Here. Let's see what they say. Yes. Samasundar Sikandar Sekara Smiraja Murli Manohara Radhika Rasikaman Kripanidhe Sapriya Charanam Timpare Guru Samvilada Samitinam Vidu Prarthaye Bhajanandranandanam Astu Mohonatavati Kullavam Janma Janmani Madhisariya Prananath Visamanandri Sinkapya Rasalola Satapadam Rajika Padatale Pranastute Tanna Bhajami Rasikendra Sekhara Vamsi Vyusita Paranavani Radavat Pitambaradurna Bimba Paladrasnat Urindu Sundara Mukha Arabinmanittat Krishnat Paramatattam Kimopi Aham Najanam Navajache Rajjam Nachikankamanikkam Navivang Najacham Rammam Sakajana Kammang Parabadumeme Sada Kali Kali Pamatapati No Pitacharito Jagannath Swami Nayana Padami Bhavatu Jagannath Swami Nayana Padami Bhavatu Sirupamanjari Kararjita Padamadamam Vushandana Bhujarvita Mustakayam Hamadata Kunakaburi Padarvinam Sanvayani Sanapais Tavakim Parisem Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Gaurabhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Have you turned it off? Actually, better do it. Thank you. Hij doet Nederlands, ik doe Engels. Dutch or English? Dutch or English?
राज करेंगे दोनों अच्छा और हिंदी में Say something. Haribo? बहुत अच्छी हाँ बहुत अच्छी बात है 105. सर्वाग्रे आत्मगुरुपाद करूं First of all, Primeiramente, eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu Guru Pad Padma, Intelila Pravishtam Vishnu, Vishnu Padastotara Sadsisimado, Srila Narayana Goswami Maharaj, a seus pés de lótus. Ao mesmo tempo, Anitya Lila Pravishtam Vishnu Pada Astottara Sada Sri Srimad Astottara Sada Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Bhakti Vigna Bharati Goswami Maharaj, Bhakti Pramoda Bharati Goswami Bhakti Pramoda Goswami Maharaj, Bhakti Rakshas Shiridhara Goswami Maharaj, todos os Vaishnavas aqui presentes, todos os convidados, minhas mais humildes reverências. Hoje é um dia muito afortunado. Nós estamos reunidos aqui para escutar Harikatha. Quando a Diva acumulou, a alma condicionada ela acumulou Sukriti, aquelas atividades piedosas das suas vidas passadas, então ela obtém. Quando esse Sukriti ele amadurece, então ela recebe a oportunidade de ter sadhusanga e criar gosto por sadhusanga e Harikatha. Nas nossas escrituras está escrito assim, no Jayavadharma de Srila Bhaktivinoda Thakura tem esse sloka. Quando o Sukriti ele não está maduro e acumulado, não se obtém sadhusanga. E nem gosto por Harikatha. Você vai ver até a sadhusanga, você vai ver até o sadhu, você vai escutar. Mas não vai conseguir escutar direito, não vai conseguir levar para o coração porque não tem o Sukriti. Então a pessoa vai, ela senta, mas ela não consegue ter essa sadhusanga realmente. Quando o Sukriti está acumulado, e aí sim o gosto vem por escutar o Harikatha. Não é algo ordinário, comum, ter gosto por Harikatha. Por exemplo, você pode conviar, você pode cozinhar, fazer um chapati, um roti, você pode fazer várias coisas cozinhando. Mas fazer esse seva de escutar Harikatha não é algo ordinário. Então, você tem que fazer várias coisas, você pode fazer várias coisas até você ter esse gosto por escutar Harikatha. Então você pode cozinhar, fazer um sabji, fazer um roti, um chapati, até você ter esse gosto por escutar Harikatha. E quando a gente tiver o gosto por escutar Harikatha, você nunca mais vai perder isso. A menos que até que se tenha Sambandha Gyana, o conhecimento do relacionamento com o Senhor, com o Guru, a Diva continua vagueando por aí. E onde nós teremos esse conhecimento do relacionamento? Pela misericórdia de Gurudeva. Gurudeva também é chamado de Sambandha Pradada. Pradada é aquele que está doando isso. Qual é o relacionamento que a gente tem com Krishna? Ele está nos doando esse relacionamento, Guru, né? Está nos doando esse relacionamento. Como? Através do mantra. Por exemplo, no momento do casamento,
ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम मंत्र के द्वारा Noivo e a noiva, eles entoam alguns mantras juntos. He's saying, from today, this is your wife. Eles dizem assim: a partir de hoje, esse é a sua esposa, esse é o seu marido. E então, a partir daquele momento, aquele relacionamento está fidelizado. Quantas pessoas casam, né? In the Mishra family, everyone knows. Na família Mishra, todos me conhecem. Sambandha Gyan. Isso é o que? Sambandha Gyana, conhecimento do relacionamento. Isso acontece na cerimônia do casamento. Quem casou eles aqui? É o Vijaya Premanandi. O seu irmão, Shamsundar. todos eles, foi eu que casei. So many I have married. Eu casei tantos por aí. Sambandha. Isso significa Sambandha Gyana, conhecimento do relacionamento. विवाह नहीं करके जो संबंधों को जब्त करते हैं उसके कहा जाता है When there is no marriage, Quando não há nenhum casamento this is wrong. e existe um relacionamento, o casal tem um relacionamento, isso não é correto, isso não é de acordo com o Shastra. So this is called Isso se chama papa, pecado. पाप कर्म करे से जे नहीं कहीं बने लोग पाप कर्म करने हैं people are doing sinful activities. As pessoas estão realizando papa, atividades pecaminosas. You should not do the wrong things. Mas vocês não devem You should not fazer isso. do sinful activities. Vocês não devem realizar papa, atividades pecaminosas. क्या बोला वेद ने जो इसको निषिद्ध So what is forbidden according to our Vedas? Então, o que é proibido, de acordo com os nossos Vedas, são as atividades pecaminosas. दूसरे के साथ गलत If you stay with someone without marriage, that is a sinful activity. Se você realiza atividades de casado sem estar casado, isso é uma atividade pecaminosa. E você terá que sofrer no inferno por essa vida e pela outra vida. No Jaiva Dharma está mencionado desde o começo. O que é papo, o que é karma. Have you read Vocês já leram o Jaiva Dharma? No primeiro capítulo, segundo capítulo. what are sinful activities? Quais são as atividades pecaminosas, o que são elas, o que é karma, o que é akarma, o que é vikarma. In Jaiva Dharma, No Jaiva Dharma, this is mentioned. isso está mencionado lá. Gurudeva used to make us Gurudeva costumava again and again. fazer a gente ler o Jaiva Dharma de novo e de novo. Ele dizia assim que eu li o Jaiva Dharma 108 vezes. 60 times. Não, desculpa, 60 vezes eu li o Jaiva Dharma. When I came to Mathura, Gurudeva made us read the Jaiva. Quando eu vim para Gaudiya Mata, Gurudeva fez a gente ler o Jaiva Dharma. I tell some Ras Katha. Hoje em dia eu falo, né, o Rasa Kata, Kata sobre as doçuras, This foundation. mas vocês precisam dessa fundação. Se vocês não souberem o que são atividades pecaminosas, पाप को नहीं एक सहज बात है It is पाप said, कभी छूटता नहीं है Bab never hides. कभी And the isso nunca ocean never pode se esconder e o oceano nunca seca, assim como o oceano nunca seca, é um trocadilho em inglês, né? Papa never dies, the ocean never dries. पाप में निर्माण Então, nunca se pode esconder um pecado, e assim como não se pode secar o oceano. नहीं है समुद्र कभी So the sinful activities never hide and the ocean never dries. एक कैसे So this Ele is sempre vem à tona. life, we just continue. E nós apenas continuamos a viver assim, mas um dia It will vai vir à manifest. tona, vai manifestar. Gurudeva gives an example. Gurudeva dá um exemplo. If you have Merkari in your body, if you have mercury, Se você tem mercúrio वो शरीर में रहेगा नहीं कहीं कहीं वो no seu corpo, body, one day it will dentro do seu corpo, esse mercúrio ele vai pipocar do seu corpo, sabe? Ele vai sair, vai querer se expelir do seu corpo e aí vai criar algumas feridas. one day it will come out.
Então, da mesma forma, o pecado é assim também. We should try to Nós devemos tentar entender primeiro isso, e depois, né? Primeiro Suda Sadachar, following the em seguir a etiqueta, os 4 princípios, para depois, né, entrar em Bhakti Rasa. We have to follow the 4 principles. Nós devemos seguir os 4 princípios. When we follow the 4 Quando seguimos principles, esses 4 princípios, we então progress in our bhakti. podemos progredir na nossa vida. Maharaj is saying, Swami Maharaj diz: ao menos vocês devem seguir os 4 princípios. Não se intoxicar, não comer carne, não jogar jogos de azar e não praticar sexo ilícito. Any kind. Nenhum tipo de intoxicação. Results. Avaida, Shiva. you should know about these 4 principles. Vocês devem saber sobre esses 4 princípios. And you have to walk by these 4 principles. E seguir esses 4 princípios. Slowly you E, become a pouco a pouco, vocês vão obter sadhusanga. And then you will acquire the taste for hearing Hari. E aí sim vocês obterão gosto por escutar Harikata. When we have this Quando nós temos muitos pecados, sadhu will not come near sadhu não chega perto da gente. because like a ghost, he doesn't come near the sadhu. É que nem os fantasmas. Os fantasmas não querem chegar perto do sadhu. Quando o fantasma chega perto do sadhu é porque ele quer ser liberado. Ele vai ser liberado. Srila Bhaktivedanta Vamana Shila Goswami Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, ele liberou tantos fantasmas. Gurudeva tell us these things. costumava contar pra gente esse kata. I even married ghosts. Ele falava assim: eu até casei fantasma. Many people don't get married. Muitas these pessoas não se casam esses dias. days. Also in India, this is happening. Hoje em dia, isso também Foreign acontece. countries, it's the same. Nos países ocidentais They também. stay together without As pessoas ficam juntas sem casar. Mas meu Gurudeva, ele disse: eu casei muitos fantasmas. They got delivered. E eles se liberaram. Porque ele era um Uttama Mahabhagavata. Shila Gurudeva, Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj glorificava muito Shila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Diksha e Shiksha Guru, como ele era. Shiksha Guru, o Shiksha Guru tem o dever de glorificar o Diksha Guru. Ele tem essa fé, essa Shraddha, que ele vai te colocar no seu Gurudeva, no seu Diksha Guru. Então, Shila Narayana Goswami Maharaj, Gurudeva, ele viu vários discípulos de Swami Maharaj dispersando-se, saindo do caminho de Bhakti. Eles tiravam a sika, o chuti, muitos sannyasis abandonavam o sannyasi, a veste, tudo. Eles abandonavam seus discípulos, tudo. E foram seguir os babadis. Eles falavam: agora eu me tornei uma manjari. Mas Bhaktivedanta Swami Maharaj, eles falavam assim: não, Swami Maharaj, ele não era um Tama Mahabhagavata porque ele não me deu manjari bhava. E porque eles pegavam e falavam para eles, os babadis chegavam e falavam: você quer manjari bhava? Toma o seu nome de manjari aqui, esse é o seu nome de manjari. E todo mundo foi o que? Dispersado da consciência de Krishna. É que eles não queriam mais seguir Vaidhi Bhakti, eles queriam ir direto para Radharani. Não queriam seguir as regras. Se você seguir Vaidhi Bhakti, as regras e regulações, apenas assim você consegue chegar em Raga Bhakti. Leiam o Bhajana Rahasya Grantha.
Vidhi Marga primeiro. If you follow Vidhi Se você seguir o caminho das regras e regulações apropriadamente, pouco a pouco você vai chegar em Raga Marga. Braja Raga Bhakti. अजीनता रत्न दने राजयोग की करुण प्रवेश तब धीरे धीरे वो राजयोग Aos poucos você vai chegar em Raga Bhakti. enter Raga Bhakti, and then you get Shraddha Sadhu Sangha, निष्ठा रुचि Bhajana Kriyanartha Nivrita Nista Ruchi, Shakti, Bhava e Prema. Essa sequência descrita por Srila Rupa Goswami Pada. धीरे 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 कैसे Aos poucos você vai this chegar. has shown how you slowly can make progress with Vaidhi Bhakti. A partir de Vaidhi I Bhakti. stayed Gurudeva for so many years Eu fiquei com Gurudeva por vários anos. until Gurudeva Até- was in this world. I never left Gurudeva. Até o momento que o Gurudeva ainda estava nesse mundo, Gurudeva me levava com ele para todo lugar, me levava com ele para o Parikrama. Nityalila Meu Gurudeva Nityalila Pravishta, Om Vishnupada Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. took us. Ele levava a gente And then para Navadvipa e depois de volta para Mathura. not for 6 days. Não era por 6 dias. We went with Gurudeva. A gente ia com o Gurudeva Gurudeva. e a gente voltava com o Gurudeva. हम लोग भी कहाँ पर बस मथुरा नवद्वीप We went from Mathura to Navadvip, nowhere else. A gente só ia fazer isso, ia de Mathura para Navadvipa, em nenhum outro lugar. हिंदी में कहता है मल्लाह जो लोग मस्जिद नहीं समझते मल्लाह जो मुसलमान कहाँ जाते हैं Where do the Muslims go? They go to the temple and back to their home. That's an Indian and Hindi saying. कहावत है मल्लाह जो मस्जिद बस अपने घर Em Hindi tem esse ditado que eles falam que To the mosque. os muçulmanos eles fazem o quê? Eles apenas saem de casa para ir para mesquita e da mesquita para casa, nada mais. Né? Então a gente também só fazia isso, ia só de Mathura para Navadvipa e de Navadvipa para Mathura, nada mais. E ele era muito misericordioso, o nosso Gurudeva. Gurudeva spoke so beautiful Harikatha. He gave so much Falava um love. Harikatha belíssimo e tanto amor e afeição. E ele também, Chastisement. também castigava a gente. Praharena Dhananjaya. It was like that with Gurudeva. Love and affection. Era assim que Gurudeva dava amor e afeição. It was chastisement. Então, ele também dava esses castigos, né? So I remember Em sinal de amor e afeição. E eu me lembro do cantar dele, Gurudeva. como eu ficava com ele, Listen his Harikatha. escutava seu Harikatha. Surrender your full life to him. उन्हें एक कथा सुनाती Gurudeva used to tell us one Gurudeva costumava dizer para nós um Harikatha. very ordinary. Escutem atentamente. Um katava assim, Very muito- many days ago. que falava assim, From 1981 muito or 82. tempo atrás, tipo 1981 ou 1982, lá nos começos, primórdios, na Bengala. Ishwar Chandra Tinha esse- Vidyasagar. Ishvara Chandra Vidyasagara, esse local. He had Esse a very Pandita, big title, a very knowledgeable esse, Pandita. ele tinha um grande título, né, esse Pandita. वो इंग्लैंड में आए थे He came to England Ele veio até a और Inglaterra इसने काम किया and he worked. e ele trabalhava. इतने समय उनके टेलीग्राफ पहुंचे And then he got this telegram. There was no telephone then. E so he aí got ele this recebeu esse telegrama, टेलीग्राफ सुने porque naquela época não tinha telegram. telefone. You heard about this? Já escutou isso? You don't know the telegrams anymore. We only Vocês nem conhecem mais telegrama, vocês só conhecem agora telefone, celular. टेलीग्राफ में आया So in the माता जी telegraph, his Então, mother, Bhagavati Devi, Veio um telegrama da sua mãe, Bhagavati Devi, बताया sent the message, que ela mandou uma mensagem para ele. come back to Volte para a nossa casa, ela disse. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर So Ishwar Chandra Ishvara Chandra Vidyasagara, esse pandita que estava na Inglaterra, ele disse ao seu chefe inglês, britânico, मुझे छुट्टी चाहिए I need a eu leave. preciso de uma folga, né, uma licença para ir de volta para minha casa. Why? Por quê? O chefe perguntou para ele. Mother is calling. Ah, porque a minha mãe está me chamando. वो अंग्रेज बोले So the Englishman said, Então no, o britânico disse, não consigo te dar essa licença, essa folga. बोले मुझे 3 दिन के I need 3 days. Ele falou, eu preciso só de 3 dias. बोले छुट्टी नहीं He said, no, I will Não, vou te dar não, essa folga. मैं नाते
O chefe dele falou. Don't get a leave. Aí ele falou, mas se eu não conseguir uma folga, o que eu vou fazer? Eu vou ter que me demitir? Aí ele falou, se você se demitir ou não, eu não vou te dar uma folga. O chefe falou. My mother is calling. So I have to go. Aí ele falou pro chefe dele, mas a minha mãe tá me chamando, então eu tenho que ir. Then that time, Então, naquele momento, So then in nighttime, à noite, he left his ele abandonou seu emprego e foi até o rio So he had to cross the channel. e tinha que cruzar o canal, né, do rio lá na Inglaterra, mas ele não tinha um barco. वहाँ को नाम लेकर के He took the name of his mother. He said mother and started swimming. Ele disse o nome da mãe dele e começou a nadar. Bhagavati Devi. माँ भगवती देवी सपनों में ऐसे देख रही She was dreaming, Então ela começou a sonhar. jumped in the river, Ela sonhando que o filho dela tinha pulado num rio e que ele estava em perigo. and then what did his mother do? Então o que essa mãe fez? Ela foi até a Thakurji da sua casa In midnight, e à meia-noite 12 o'clock, 1 o'clock, midnight, ou 1 da manhã, ela foi até a Thakurji e começou a orar. pray. प्रभु Oh, Prabhu, मेरे पुत्र के आप meu filho Please protect my son. precisa ser protegido agora. जब ईश्वर चंद्र विकास है When Ishwar Chandra Vidyasagar Quando Ishvara Chandra Vidyasagra came to his house, veio para sua casa, então Bhagavati Devi disse assim, isso aqui aconteceu com você? Você pulou no rio e tudo mais? Ele contou tudo para ela. you have the channel, the big English channel. E aí tem By ele swimming contou, né, that que channel, because Ó, she mãe, told me, eu cruzei um grande rio na Inglaterra porque você me chamou e eu tinha que vir. if with the material Então, mind, se com a mente material você tem fé na sua mãe, pode fazer isso, cruzar if your mother, um rio gigante, where he came, all the way to his mother's sabe, e ir até a casa da mãe dele. material. Isso é material, isso é um relacionamento material. Ele só falou o nome da mãe, pulou e foi até We entered the a casa da mãe. channel. Então, da mesma forma, se você tivesse a fé em Bhajan, Assado, Guru Nista, se render aos pés de lótus de Sadguru, Vaishnavas, aí você Get this knowledge vai of poder ter esse conhecimento do relacionamento, esse Sambandha Gyana. This is a material example, Esse é um exemplo material. किंतु देखो इसमें Mas but look in this example. veja que nesse exemplo उनकी जीवन चरित्र आप पढ़िए You can read the biography você pode of this até ler a biografia dessa pessoa, porque tem em todas as línguas. E Gurudeva costumava contar esse kata. in which way you can get this relationship. De que forma você pode obter esse relacionamento, né? Relationship Esse é um relacionamento material que está nessa história. Da mesma forma, Hari Guru, with them. nós podemos ter um relacionamento com eles. Hari Guru Vaishnavas. दिनेर स्मरणीय है विघ्न विनाश दिखाई कि नहीं दिखा If you think of them, Se você apenas pensar neles, todos os seus problemas vão cessar. Hari Guru Vaishnava. Hari Guru e Vaishnavas. ट्रिंगल होते हैं ना इसको त्रिभुज कहा जाता है So this is called the triangle, Esse é o triângulo, a tríade. Tribhuj. Tribhuj. एक दूसरे के Hari Guru e Vaishnavas. One cannot stay without Não se pode ficar sem o outro. Um não pode ficar sem o outro. Hari Guru and Tem que andar os três juntos, Hari Guru e Vaishnavas. Sem Hari não tem Guru, sem Guru não há Vaishnavas, sem Vaishnavas não há Guru. एक के माने अपर के नाम You cannot say Você não consegue if you want. dizer que não acredita em um ou no outro, porque é uma ofensa, é uma parada. न गुरु की निंदा करना है Not Guru, not Nem Guru, nem Vaishnava e nem Bhagavan, the Lord. सबके समान o Senhor. सम्मान होना You have to give them all respect. Você tem que respeitar todos os três. You should learn who should Deve aprender एक लौकिक सम्मान quem você deve respeitar nesse mundo. Com quem você deve ter um relacionamento. No Chaitanya Bhagavata está escrito: मुंड तार मुंड गिया पड़े नरकेर कुंड
चैतन्य भागवत पढ़ो पहले। First read Chaitanya Bhagavata, Primeiro leia o Chaitanya Bhagavata, depois o Chaitanya Charitamrita e depois o Śrīmad Bhagavatam. भागवत नहीं पढ़ रहे, when you have not read Mas você nem leu o Chaitanya Bhagavata, como é que você vai saber? बाद क्या पढ़ना चाहिए? after Chaitanya Depois do Chaitanya Bhagavata, então, você deve ler o Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu, Lila Katha. नहीं हो रहे, don't have the mercy of Mahaprabhu, Se você não tiver a misericórdia de Mahaprabhu, você não vai ter कृष्ण कृपा a misericórdia de Krishna nem de Radha. mercy of Krishna Radha. Listen carefully. Escute atentamente. कृपा हो जाए। When we get the Quando mercy of tiver a misericórdia de Mahaprabhu, ये क्या बोले? राधा कुंड vai ter a misericórdia de Radharani Krishna, e Krishna. अनार बिंदे E बिंदे पित पुण्य पंजा तथा सुते हृदय अकस्मात राधा पदाम पूजो और सुंदर के प्रति a misericórdia de Gaura Sundara, the more you get attached to Gaur Sima, mas quanto você mais tem apego com Gaura Sundara, então mais você tem apego a Radha Govinda. Gaura Prema Rasar Nave. जीवा जुड़ी राधा माधुरम करूंगा और सुंदर के Gaura Sundara, come to the lotus feet of Gaur Sima. venha até os pés de lótus de Gaura Sundara. और सुंदर के चरण E जाने के लिए chegando aos pés de lótus de Gaura Sundara, You should respect Guru. você deve, para chegar nesse local, então você deve respeitar Guru e Vaishnavas. You cannot say, Você não pode dizer, eu acredito em Guru, mas eu não acredito em Vaishnavas. E também você não pode dizer, eu acredito em Vaishnavas, mas não em Guru. Isso é uma ofensa. say this, you are aparadhi. Se você dizer isso, então você é um aparadhi, um ofensor. Se você dizer que você acredita em Guru, mas não em Vaishnavas, ou em Vaishnavas, mas não em Guru, This is called. isso é como se fosse a lógica da meia Person. galinha. Eu vou explicar isso. Tinha uma pessoa His father, pobre. he had a small house. Eu vou contar uma história. Tinha uma pessoa pobre que tinha um terreno que herdou do seu pai e na sua casa tinha One uma galinha. rooster. Um galo, desculpa, um galo. Cocô, cocô, né? Fazer o barulho de galo. Cocô, cocô. जमीन का हम तो दोनों भाई So पिताजी के there देहांत were पर जाने के बाद two दोनों भाई brothers. Então havia dois irmãos e eles And the house. After the father died. iam dividir a casa, né? O terreno, né, da casa e a casa depois que o pai deles foi embora desse mundo, partiu, né? Morreu. Eles queriam dividir. दोनों भाई बोले भाई देखो So these brothers said, Então, let's um dos irmãos falou: vamos dividir tudo ao meio. Tá bom. Então, e tinha uma galinha, tinha um galo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente dividir ao meio. Você pega uma metade, eu pego a outra, né? Uma parte dá o ovo, a outra, né? पंचायत बुलाए So they gathered Então, eles बोले देखो एक काम the elder people. se juntaram as pessoas mais velhas para dar uma decisão sobre isso. अब किसी के भाग में One take the front side and the other one Eles take falaram: não, um pega o lado da frente e outro pega o lado de trás do galo. the chicken, the front and back. भाई को उसको क्या देखना पड़ता So the one who has the front side, he will have to Da feed galinha. the chicken. É, किसी के भाग And the one Se who você- has the back side, o que pegar o lado da frente vai ter que alimentar a galinha e o que pegar o lado de trás vai ter que pegar os ovos. Um vai alimentar, o outro vai pegar os ovos. called Artha Kukuti. Então, essa é a lógica da meia galinha. In philosophy, Essa é a filosofia da meia galinha. half chicken logic. अच्छा बताओ आप मुर्गा को खिलाओ So if you feed Se você alimentar a galinha the eggs, what will you say? e o outro tá pegando os ovos, como é que você vai fazer se você cortar no meio, né? Não vai ter nenhum nem outro. You follow one and not the other one. Isso que significa que se você seguir um, mas não acreditar no outro, na verdade você não tem nenhum dos dois. Se você acredita em Vaishnava, mas não em Guru, isso é uma ofensa. Se você acredita em Guru, mas não acredita em Vaishnava, isso é uma ofensa também. E para entrar em Bhajan, você deve acreditar nos três, Hari, Guru e Vaishnavas. You cannot disrespect one of them. Você não pode desrespeitar nenhum deles.
But still in Shastra it is written. Mas ainda no Shastra tá dito também. Take offense. Guru, ele não aceita ofensas. Guru sabe This is my small child. que essa é a minha criança pequena, meu bebezinho. Ele vai continuar So what fazendo cocô nas calças, né? Defecando nas calças, assim como um bebê. आज जो लोग क्या होता है But Vaishnava Parada संत जो है खतरनाक is very, very dangerous. Vaishnava parada é muito perigoso, muito perigoso. हम यही करें उनके चरणों में अपराध करो और विष्णु की We cannot say, गुण गाओ I will do. Nós não podemos dizer assim, eu vou The sweet of Gurudeva. fazer uma ofensa aos pés de lótus de Guru e cantar as glórias dos Vaishnavas. Não, você não pode fazer isso. श्री कृष्ण के चरणों में अपराध You should always be aware not to make Devemos sempre ter consciência de não cometer nenhuma ofensa aos Vaishnavas. What is the first one? Qual é a primeira ofensa, né, aos santos nomes? Satam Ninda, That's the first ofensa offense. a sadhus. You should not फिर दूसरी नाम अपराध क्या criticize है Vaishnava. Não critique nenhum Vaishnava, Second one is não critique ninguém. you should not say that she. Você não deve भगवान भी है और कृष्ण भी एक ही भगवान है। तो ऐसे विचार कर रखना That is also a também. शिव जी को क्या समझना चाहिए भगवान की Se você, a segunda ofensa é você acreditar que o nome de Shiva é igual ao nome de Krishna. Isso também é uma ofensa. Shivaji, ele é um servo do Senhor Krishna. तुलसीदास जी कहते हैं, शिवद्रोही मम कृपा नहीं पावा जो शिव जी के द्रोह करने वाले हैं, the one who is cheating, who is criticizing. Aqueles que estão criticando Shiva, Ramachandra diz que eles nunca terão a minha misericórdia. O Senhor Ramachandra diz isso. Então você nunca deve desrespeitar Shivaji, porque ele é Vaishnava. Vaishnavam Jata Shambho. Shivaji é o maior dos Vaishnavas, então não devemos desrespeitar a ele. Most prominent Vaishnava is Devadideva. Devadideva Mahadeva. Bolo Mahadeva Ki Jai. Ele é o maior dos Vaishnavas. So you should see Shivji as Vaishnava. Então você deve ver Shivaji como um Vaishnava, que ele está servindo o Senhor Bhagavan. Respect him. Assim, dessa forma, você deve respeitá-lo. Namaparad is Então a terceira nama parada é Guru Avagya, desonrar a Guru. you think Gurudeva is a mortal like Você achar que Gurudeva é um mortal assim como qualquer um, this is Guru Avagya. isso é Guru Avagya. Like how I am conditioned, so like that Gurudeva is Você also. achar que eu sou uma condicionada e Gurudeva também é. भजन कर लिया Não, He isso é has uma done ofensa. some bhajan, he has read some. Ele fez bhajan, fez umas práticas espirituais, leu as escrituras e se tornou Guru. Não, I will isso é uma also ofensa. study the Shastras Eu and também also vou become estudar o Shastra e vou me letrar e vou me tornar um Guru. Não. गुरु के प्रति मस्त बुद्धि का You should not think like Você não deve pensar dessa forma. Gurudeva, ele não é uma alma condicionada. न मस्त बुद्धा स्वेत सर्व जीव मयि भगवान कहते हैं भगवान ऐसे तुम आचार्य देव के विजय अच्छी तरह से समझो you should understand. Você deve entender muito bem isso. उनकी कभी The spiritual master, O mestre espiritual, see him as ordinary. você jamais deve ver ele como um humano, um ser mortal, que ele é um ser humano assim como nós, como eu. Shakshadu Aritena Samasta Shastre Tastata Bhavyataiva Sadvi Kintu Prabhurya Priya Evatasya Mande Guru Charavindam. No Guru Astakam está sendo mencionado. Yasya Prashad Yasya prasada nagamuta yogi Suvamsas Yasa Sri Sangham Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam जिनकी कृपा के ऊपर
By whose mercy you get the mercy Pela of misericórdia de quem que você tem a misericórdia do próprio Senhor? Yasa Prashada, Bhagavat Prashada, Yasa Prashada Nagatikutopi. Se você não tiver a misericórdia de Guru, você não tem a misericórdia do Senhor. Yasa Prashada, Bhagavat Prashada, Yasa Prashada Nagatikutopi. Dhayastu Vamstasastri Sandhyam. Vishwanatha Chakravarti Pada, ele diz muito claramente nesse verso, no Guru Astakam, 3 vezes por dia, Trisandhyam, 3 vezes por dia, nas 3 junções do dia, né? De manhã, meio-dia e às 6 da tarde. De manhã, à tarde e à noite. Trisandhyam. É o horário que nós cantamos os Gayatri Mantras, nossos Diksha Mantras, Anik. Deve cantar esses mantras, devemos cantar de manhã, meio-dia e à noite, depois do sol se pôr. Vocês devem cantar seus Guru Mantras e manter a fé em Guru. E essa concepção vai trazendo você aos poucos no reino de Bhakti. अब भाई बताओ यही बोलते रहे हर समय तो आगे कैसे So I keep speaking about this. Eu How will I continuo falando sobre isso, mas como é que eu vou falar outro cantar? so slowly we have to Aos poucos vocês têm que fazer um progresso, né? So Bhaktisiddhanta Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada diz: whole life. minha vida inteira eu passei a vida só cortando essa floresta do Mayavada. I'm Os saying netinetes, os nihilistas que estão dizendo largue isso. there is more after Sambandha Gyana. Mas depois disso, depois de cortar tudo isso, você vai conhecer o relacionamento, né, que você tem com o Senhor Sambandha Gyana, e você vai escutar a Krishna Lila. Smrito Kramena. Smrito Kramena Nasa. Idnyoja. Tistam Brajitana Anuragi Jananugami. Ayan Kilanmiti Padesharam. A essência de todas as instruções do Padeshamrita de Srila Rupa Goswami. Ele começa como? Bachuvegam Manasa Krodavegam. सर्वांपि मन पृथ्वी सशिष्यात् अत्ताहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोलञ्च सर्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति निश्चयधैर्य तत्कर्म प्रवर्तन संगत्यागा सतोवृत्ते सर्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिग्रहण. द्वितीय श्लोक में विनश्यति, तीसरे श्लोक में प्रसिद्ध. Sloka é Prasiddhati e outro é Vinashati. São coisas que você deve rejeitar e as coisas que você deve aceitar para sua Bhakti melhorar. जो कुछ भी बोलोगे Whatever you say, नाम तोड़ के बोलो. you should measure first way what you are saying. नाम तोड़ Você deve medir o que você está falando, sabe? Tem os filtros. मेरे बात So that's Vachu. Então, isso significa o quê? Que você deve medir o que você vai falar. Vachovegan, controlar sua fala, sua língua. Então, Vachovegan, Manasa Kroda Vegan, Jihva Vegan, Daropasta This is Vegan. nothing about Bhakti. The first Na verdade, isso não é Bhakti. Goswami is O not primeiro saying sloka, Rupa Goswami, ele não está falando nada de Bhakti, né? Isso não é Bhakti. but this is the first Mas é o primeiro this is the platform. degrau, a plataforma, a fundação para você chegar em Bhakti, né? Todos os impulsos da ira, da fala, da língua, dos genitais, do estômago, da mente. These things Então ele está progress. colocando tudo isso, como você pode usar isso para fazer progresso, Or six. né? Todas essas 6 falhas, como a gente evita as nossas 6 falhas, né? Atyahara, Prayasas, Cha, Janasangas, Cha, Lolyan, Cha. Não. É. Todas as 6 falhas, e depois a gente tem as 6 qualidades. Utsaha, Nishaya, Dhairyat, Tatat Karma, Pravartana, Sangatyagat, Sato, Vrite, Sadvir, Bhaktir, Prashidyati. Entusiasmo,
paciência. E aos like that, poucos, we will make progress and enter the kingdom. a gente faz esse progresso e entra no reino de Bhakti. How to respect Vaishnavas. Respeitando os Vaishnavas. Não todos os Vaishnavas são iguais. Cada um tem um nível diferente. Shunaripas Sangalabdya. Rupa Goswami, no 5º verso, ele vai descrever como dar o respeito para os diferentes níveis de Vaishnavas. They are not all the Algumas, same. nem todos são iguais, né? Nós somos todos diferentes na realidade. You have Você pop tem- rice and you have sugar. Sabe, arroz inflado, pipoca de arroz, Same, but they are not ou the same. açúcar. Parece igual, mas não é igual. É porque tem aqueles cubinhos de açúcar, sabe? In Hindi, it is said, Em Hindi, पहले नहीं अंधेर टकाई से भाजा टकाई से खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा सब एक ही है everything is the same. both are same. parece tudo igual. You can buy Açúcar e arroz. something from the market. Você pode comprar alguma coisa do mercado. He's saying potato. He like okay. You can buy 1 rupee per kilo and paneer. Você pode comprar um paneer de 1 rúpia por 1 quilo. But that means is Isso significa o quê? Que não é bom. टकाई से बाजार टकाई से खाजा अंधेर नगरी चौपट है हिंदी proverb. É um provérbio em Hindi. Everything are equal. Tradition. Tudo parece igual, né? With Muslims, Not the same. Um lugar onde tudo é igual, Everything tenha is cuidado, the tome cuidado com esse local. Não fique nesse local. भैया सम्मान जे जमाना वैष्णव चिनिया सम्मान करीबे according to the qualification Vaishnava, De acordo com a qualificação dos Vaishnavas, você dá o respeito para eles. then you will receive mercy. Então você vai conseguir receber misericórdia. This is important. Isso é muito importante. So Kanishta Adhikari Vaishnava, Então, Kanishta Adhikari Vaishnava, Madhyama Adhikari Vaishnava e Uttama Adhikari Vaishnava. Kanishta Adhikari Vaishnava, Kanishta Adhikara three types. são 3 tipos de Kanishta Adhikari. Kanishta Kanishta, Kanishta Madhyama e Kanishta Uttama. Entende? Listen also. Várias vezes eu estou falando a mesma coisa e vocês estão escutando, não é a primeira vez. Madhyama Adhikari Madhyama Adhikari também tem 3 tipos. Madhyama Kanishta, Madhyama Madhyama, Madhyama Uttama. Uttama Adhikari também tem 3 tipos. Madhyama Kanishta, Uttama Kanishta, Uttama Madhyama e Uttama Uttama. तो जे जना वैष्णव जे जमन वैष्णव ज्ञानी आदि सम्मान करिए according to their वैष्णव you can give respect. De acordo com o seu nível, de acordo com o nível daquela personalidade que você está se relacionando, você dá o respeito. What the symptom? Quais são os sintomas do Kanishta Adhikari? Quais são os sintomas do Madhyama Adhikari? Quais são os sintomas do Uttama Adhikari? Vocês têm que conhecer isso, passo a passo, para entrar em Shuddha Bhakti. Ensine Jodhya. Ishtam Braje. Tadanuragi jananugami Nayam Kalamune Akilam. Nayera Kila Ityupadeshacharam. And chant Lord's sweet name. Aqueles que cantam os doces nomes do Senhor. Quais nomes? Os nomes doces. Sim. Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hasi Yashoda Pranaya Prasida Sri Vallavi Jivana Radhikesha Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Hare Krishna
श्री कृष्ण बोले कैसे करते हम कहा From here we start. Daqui Where nós do we go? começamos. Shri Vallabhi Jivan, De Shri Krishna para chegar até Shri Radhikesha, do nome mais doce. Divana Radhikesha. Qual é o mais amado de Shrimati Radharani? É Krishna. राधिका राधिका के द्वारा जो वसीभूत जो one who is controlled by Radhika. Aquele que é controlado por Radhika é Krishna. राधिकेश एकमात्र राधा जी के द्वारा ही वसीभूत हो जाए Only one who can be controlled by Radharani, that is Radha Krishna. Krishna, dear Lalit Nayak. Krishna, ele é Dhira Lalita Nayaka. Krishna. Esse Nandanandana Krishna, Vrindavan, Aradeo Bhagavan, Brajeshatanya, Tadhama, Vrindavana, Ramyakachid, Upasana, Prajavado, Vargana, Ramyakachid, Upasana. Aradeu Bhagavan, Brajesha Tanayas, quem é a nossa deidade adorável? É Brajendra Nandana Shri Krishna, Tadama Vrindavana. Qual é essa morada? Vrindavana. Tadama Vrindavana, Brajavado Vargana, Jalkalpita. Sob a guia de quem você vai adorar essa deidade adorável? Pelas Braja Gopis. E ele é controlado pelo prema de quem? Das Gopis, Shrimati Radhika. And this comes through the eyes. Isso vem By the eyes of the gopis. pelos olhares das Gopis. When the gopis are angry with him, Quando elas estão bravas com Krishna. then Krishna is controlled. Então Krishna é controlado por elas. And the most prominent gopi is Srimati Radhika. E a Gopi mais preeminente é Shrimati Radhika. E Prabodhananda Sarasvati Pavada Is writing. escreveu When Radhaji is in mind, que quando Radhaji está em Man, sua ira transcendental, Krishna quer chegar perto de Shrimati Radharani. then he sees her eyes and he starts to Quando shiver. vê os olhos dela, ele começa a tremer. And then the Venu falls E aí a from his flauta hand. cai das suas mãos. Cai no chão. Even his cloth. E aí a pitâmbara, seu lenço amarelo, cai também. It falls down. Cai no chão. Ele se treme todo, sua flauta cai, seu lenço cai. E por fim, And ele his cai body que nem uma vara. his crown, A sua coroa, seu turbante cai. the peacock feather, A pena de pavão cai. head, and in the end, E no final, Krishna, ele cai que nem uma vara no chão, inconsciente. Quando ele vê esse olhar de canto de olho de Radhika. Essa é a condição que ele se encontra quando ele vê Shrimati Radhika. And to get him back to consciousness, Até ele voltar à sua consciência, as manjaris start singing beautiful, começam a cantar and then kirtans muito belos. E aí Krishna volta à sua consciência, ele volta em si. this is what Prabodhananda Saraswati Isso é o que Prabodhananda Sarasvati escreveu. Primeiro devemos conhecer quem é a nossa Istadeva, nossa deidade adorável. Brajendra Nandana Shama Sundara. Aradhyo Bhagavan Brajeshatanesta Dhamma Vrindavana. Esse verso. Shrimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Purmartomaham. Então Shrimad Bhagavatam dá essa evidência.
E Shrimati Radharani, ela é a mais evidente, a Gopi mais evidente. Com seu amor, seu man, ela controla Krishna. Esse é o katha que está sendo dito. Aradhyo Bhagavan Vrajeshatanaya Stadama Vrinavena Jakalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Mamalam Prema Pumato Mahamsa Chaitanya Prabhu Matamidam Tatradaruna Paraha. Então, essa é a opinião de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tatradaruna Paraha. E não há nenhuma outra a ser aceita. Não devemos adorar ninguém além de Satyanandana Gaura Hari. Krishna, que pegou o humor e a compleição de Shrimati Radharani, veio como Gaura Hari e ele está dando esse prêmio elevadíssimo para esse mundo. Anarpita Charinchira Kurunaya Vartinakolo Samarpaitunata Jalarasa Sabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Dyoti Kadamba Sandipita Sada Hridaya Kandare Spuratuva Satchinandana. Gaura Sundara Kripa. Essa é a misericórdia de Gaura Sundara. Ele que veio dar ao mundo que muito tempo não havia sido dado. Esse amor elevadíssimo. Pela misericórdia de Gaura Sundara, a gente consegue ter a misericórdia de Radha e Krishna. Sem a misericórdia de Gaura Sundara, a gente não consegue ter a misericórdia deles. Então, primeiro a gente deve ter a misericórdia de quem? Gaura Narayana. De quem é esse nome? De Gurudeva. Gurudeva tinha esse nome, Gaura Narayana. Jadi Narayana Hito. Srila Gurudeva, Narayana Goswami Maharaj, se ele não tivesse vindo para nos dizer esse amor elevadíssimo, quem diria as glórias do amor mais elevado de Shrimati Radharani? Quem diria? Gaura Govinda Goswami Maharaj dizia: qual é o maior, o último limite do amor divino? É o amor de Radhaji. Narahari Sarkar diz: Gauranga Nahito Tabeki Hoito. Jadi Gauranga Nahito Tabeki Hoito Kemone Doritonde Radhara Mahima Premarasasima Jagate Janatoke. Se não fosse Gauranga Mahaprabhu ter vindo para esse mundo, quem glorificaria o último limite do amor divino de Shrimati Radhika? Que é Madanakya Mahabhav, que é o amor divino último, o maior amor divino que existe. Madanakya Mahabhav de Shrimati Radhika. Krishna, ele veio com o humor e a compleição de Shrimati Radharani para pregar esse amor nesse mundo através do Nama Sankirtana, do Harinama. Então, através disso, o Mahaprabhu está distribuindo esse amor para as divas. Ele é o Gaura Avatar. Ele não está vendo a sua qualificação. Ele não está vendo se ninguém é desqualificado ou qualificado, ele apenas está distribuindo. Na encarnação de Gaura Sundara, ele não está discriminando quem é qualificado ou desqualificado. Ele está dando prema para todos. Aqueles que chegam até ele, ele fala: pegue isso, aceite. Tem 6 tipos de pessoas que não queriam o prema que Mahaprabhu estava distribuindo. Eles estavam correndo de Mahaprabhu. E o que Mahaprabhu estava fazendo? Correndo atrás dessas pessoas. Segurando pelo cabelo. Aonde você está indo? Ei, pega. No Chaitanya Charitamrita está dizendo que tem 6 tipos de pessoas que não querem receber essa misericórdia de Mahaprabhu. Esse prema raro que Mahaprabhu está dando. Mas Mahaprabhu mesmo assim estava correndo atrás deles. Por isso que ele é chamado de Namo Mahavadanyaya, mais misericordioso. Esse é o Pranama Mantra de Mahaprabhu. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Chaitanya Name Gaurati Namo Mahavadanyaya.
One is called Vadanya. Vadanya é uma coisa é Vadanya, outra é Mahavadanya. Prema Pradayati. Krishna Extremamente o mais misericordioso, o mais munificente. Satinandana Gaurahari This is the tem a sweet mercy maior of misericórdia. Satchidananda Gaurari. को जाने पड़ेगा. Where do you have to go to E get aonde this nós mercy? devemos ir para obter essa misericórdia? Gauradham, a morada de Gaurasundara. Navadvipadam. वो धाम में चलो. Gauradham, bora lá. Chalo. गौरधाम ऐसी कहा जाता है. गौरधाम की कहा जाता है उदार चमधाम. Gaur Dham is also called Gauradham também é chamado de Audarya Maidam, o local da maior misericórdia. O lugar da misericórdia e munificência. Audarya. Gaura Nityananda, eles não estão vendo a sua qualificação, eles estão dando a maior misericórdia. E Taigoura Premanande Hari Hari Bo. Let's go to the Dham. Vamos para o Dhamma de Satinandana Gaura Hari, de Nityananda Prabhu. Have any aparat, Se você tiver qualquer ofensa, go to Gaur Dham. vá para o Gaura Dhamma e faça suas reverências, preste suas reverências ao Dhamma sagrado. Feel well. Você pode não fazer nada, você pode falar, não estou me sentindo bem, não vou fazer parikrama. Tudo bem, mas se você for, o que você vai fazer? Apenas deite, sabe, durma. E Gaura Sundara vai pensar que você está prestando reverências a ele e você vai ter os frutos de prestar suas reverências a Gaura Sundara. Olha quão belo, quão misericordioso ele é. Todas as suas atividades pecaminosas, todas as suas ofensas vão ser destruídas. Por isso que é chamada a parada Anjanstal. Todas as suas ofensas, elas vão ser extinguidas. Todos que cometeram ofensas foram para Navadvipa, assim como Brahmaji. O que ele fez? Ele roubou os amigos, os sakas e os bezerrinhos de Krishna para provar se Krishna, para fazer um teste se Krishna era Deus mesmo ou não. Então ele orou depois, para Krishna. E ele foi, então, para Navadvipa no final, fazer austeridades para obter misericórdia de Gaura Sundara. Ele ficou lá por milhares de anos e Krishna deu darshan para ele e disse: ó, Brahma, eu Because this is my goal. te perdoo todos os seus pecados, porque aqui é o meu Gaura Dhamma. I am the same as Gaura e eu somos os mesmos. Eu sou Gaura e Gaura sou eu. Então ele deu um darshan da sua forma de Gaura para Brahmaji. Brahmaji started to do his E duties então and prayers. Brahmaji começou a fazer orações e glorificações. E no final ele disse: Prabhu, por favor, eu quero servir você nessa morada. Porque sem seva, as ofensas não vão embora. Aparat can go, but this As ofensas podem ir embora, mas o cheiro da ofensa não vai embora. Se você cometeu uma ofensa aos pés de lótus de alguém, essa pessoa pode até te perdoar, mas se você não fizer seva, serviço devocional, você não vai se livrar daquele cheiro de ofensa. deliverance of that sin. Você não vai ter a libertação daquele pecado total. E ele foi até o Senhor e pediu: por favor, Senhor, como eu posso te servir? Então Bhagavan disse: It is in Kali Yuga. na Kali Yuga eu virei como Gauranga Mahaprabhu In Navadvipa. em Navadvipa. E eu farei um passatempo do Sankirtana. Help me in my Por favor, me ajude na minha lila de Nama Sankirtana. Assist my preach. Nam Sankirtan. Me ajude a pregar Nama Sankirtana. E Brahmaji falou então: Prabhu, sim, uma família de alta classe, numa família de Brahmana, por favor, me deixe nascer numa família de baixa casta. Então, Mahaprabhu, Mahaprabhu's lila as Haridas. na lila de Mahaprabhu, Haridas Thakura Ki Jai. Prabhu said, Mahaprabhu disse this is Namacharya Haridas. que ele é Namacharya Haridas, Brahma Haridas. He did Cantou lakas e lakas de santos nomes, todos os dias 300 mil nomes ele cantava. preaching. Ele estava pregando na missão de Mahaprabhu. Então, Brahmaji, ele cometeu uma ofensa, ele foi até Navadvipa e ele se libertou dessa ofensa. Indra também, em Braja, também cometeu uma ofensa aos Brajavasis.
quando ele lançou a chuva sobre todos os Brajabasis, e Krishna levantou, ergueu a colina de Giriraj Govardhana, né? Porque ele também duvidou que Krishna era Bhagavan. Primeiro Indra estava xingando Krishna, na verdade. Ele estava assim na ignorância. When you are ignorant, then you scold someone. You can scold your mother. Not what about Vaishnavas? If you don't have knowledge about Se você não tem Vaishnavas, conhecimento sobre os Vaishnavas, mas tem algumas pessoas que xingam os pais, né? Mas Indra não, ele tinha conhecimento sobre os Vaishnavas. saying to Krishna, Então ele estava dizendo algumas palavras ruins para Krishna. he was scolding Krishna. He was disrespecting Krishna. Ele estava desrespeitando Krishna. And Krishna lifted Então this Krishna huge ergueu Giriraj essa for 7 days enorme colina de Giriraj por 7 dias e 7 noites and protected the e protegeu os Brajabasis de todos os obstáculos. Então ele percebeu, Indra entendeu que Krishna não era uma criança comum. Aquele que eu estava xingando não é uma criança comum. Aqueles que eu estava chamando de nomes ruins não eram uma criança comum. Então, So then, when Brahmaji इंद्र ने क्या की सुरभि गाय gave him this advice, Indra, he então Brahmaji deu esse conselho para Indra: vá para Navadipa. he E aí ele came towards foi Krishna and started to say prayers. com a vaca Sorabi até. Desculpa, ele deu esse conselho para. Brahmaji deu esse conselho para Indra: vá com a vaca Sorabi até Krishna. E ele foi e começou a glorificar. Those Vaishnavas, they have a very good quality, which is this quality? Os Vaishnavas têm uma qualidade muito, muito suprema, que é Adoshadarshi. não Vaishnavas, they don't aceitar see faults. ofensas e também não ver nenhuma falha e perdoar a todos. If they surrender and Se apologize, they eles se rendem e se desculpam da sua ofensa, então os Vaishnavas esquecem. Essa é a qualidade dos Vaishnavas. इंद्र तो स्तुतियां देखा फिर So Indra was praying Indra estava orando to Krishna, he was doing abhishek. para Krishna e fazendo abhisheka. कैसे हो We go there in the Parikrama. You Nós have até this beautiful visitamos esse local, esse lago onde nós sentamos, in Govinda no Govinda Kunda, Abhishek. onde ele fez abhisheka. And there Krishna got this name E Govinda. naquele local, Krishna teve o nome de Govinda. Indra. Indra que falou esse nome Govinda para Krishna. But Indra knew Mas Indra has some sabia que ele ainda tinha, né, um cheiro de ofensa, apesar dele ter sido perdoado por Krishna. and there with this Gomata, E ali com aquela Gomata, aquela mãe vaca Surabi, então ele foi para Godruma. Godruma, Go é vaca e Druma é árvore. means cow. So taking the shelter of Então, the cows, se abrigando nas vacas, na vaca Surabi, né, Indra foi até Indra started to Godruma fazer austeridades. Em Godruma, Navadipa. Tem catas muito belos. Se vocês forem para Govardhana, are destroyed. Shivji also se você for para Godruma, then sees todas as suas ofensas vão ser destruídas. Shivaji, and in the end todo mundo teve isso. Shivji realized Shivaji, Krishna ele compreendeu também que Krishna é a suprema personalidade de Deus, Bhagavan. but Shivji also went to Navadvipa. Depois que Shivaji deu a bênção ao demônio Mura, né? Então ele foi até Godruma também para. Harihar Kshetra there. Então tem o local chamado Harihar Kshetra, So if we onde commit Shivaji offense recebeu a misericórdia de someone, Krishna. knowingly or Então, se você cometeu alguma ofensa para alguém, conscientemente ou inconscientemente, quando isso acontece com a gente chega em Navadipa e tocamos a poeira de Navadipa, todas essas ofensas vão embora. this is the mercy of God. Essa é a misericórdia de Gauradama. if you chant holiness Se você cantar os santos nomes, você tem que considerar 10 ofensas aos santos nomes. Mas se você cantar os nomes de Gaura e Nityananda, você não tem que considerar nada. Eles são extremamente misericordiosos.
Nitai Goura Premanande Hari Hari Bol. Goura Sundara Goura Nama Nityananda. Gaur Sundar is so Os nomes de Goura, os nomes de Nitai meditate on são extremamente misericordiosos. and Nityananda Prabhu. क्या बोलते? हम लोग सबन के होंगे You just heard on Nityananda Trayodasi. Vocês também acabaram de escutar no Nityananda Trayodasi as glórias de Nityananda Prabhu. Akruda Paramananda. अभिमान सन्नानिताई नगरे बेड़ा जारे देखे तारे कोई दंत के नादरी हमारे की दिया कहो बोलो तो बोली नित्यानंद तुम्हें गड़ी जाए अब तारे जाओ सीना जमीना लुटा पड़े नहीं पापी नित्यानंद तत्व Nityananda Tato é muito Nityananda belo. is so beautiful. You might have heard Vocês já devem ter Nityananda escutado Trayodasi. no Nityananda Trayodasi. Vocês seguiram Nityananda Trayodasi? Vocês observaram? Yes, Haji. Digam que sim. Raji, Raji. Nityananda Prabhu is so merciful. Nityananda Prabhu é muito misericordioso. Akroda Paramananda, ele nunca fica irado. First we had Varahadwadasi. Primeiro a the gente next teve day o was Varahadwadasi, no Nityananda próximo dia era Nityananda Trayodasi. Então era o Ekadasi Vrata, né? First Então, Ekadashi, primeiro o dia de Ekadashi, depois Nityananda Mahadwadasi, depois Nityananda Trayodasi. Mas esse ano se juntou o Ekadashi com Mahadwadasi. Então todo mundo foi obrigado a fazer o jejum completo do Mahadwadasi, no Varahadwadasi, para não cometer uma ofensa no dia seguinte, Nityananda Prabhu não comer grãos. So show by your own example. Demonstrando pelo seu próprio exemplo. Eu tenho 69 anos, tá? E vocês são o quê? 16 anos. Vocês têm 16 anos. E eu segui. If you die, then what does it matter? Se você morrer, você vai morrer na Ekadashi. Ekadashi, You will immediately enter the você vai abode of the ter Lord. completamente a certeza que você vai até a morada do Senhor, imediatamente. I was in Chile. Eu estava no Chile nessa data. Do Mahadwadasi, do Nityananda Trayodasi. And the next day, Nityananda Então, Trayodasi. a gente seguiu Ekadashi no Mahadwadasi, depois outro dia, Nityananda Trayodasi, você pode comer frutas. So this is the mercy of Essa é a Nityananda misericórdia de Prabhu. Nityananda Prabhu. Nityananda Kripa, The mercy Gaura Sundara Kripa. the mercy of Gaur Sundar. If you have the Se você tem a misericórdia de Nityananda Prabhu, você tem a misericórdia de Gaura Sundara. A expansão, Nityananda Prabhu é a expansão de Baladeva Prabhu. has come in the form of Nityananda Prabhu. So to get the mercy of Gaur Então ele veio na forma de Nityananda Prabhu Nityananda Prabhu. para dar essa misericórdia, para a gente conseguir ter a misericórdia de Radha Krishna. Nitai Koruna Pabe, Praje Radha Krishna Pabe. Doronitai Pai. A gente glorifica tanto Nityananda Prabhu, né? Very beautifully, how Gaur Govinda Goswami Maharaj. Em Gaura Govinda Goswami Maharaj, ele glorificava muito Nityananda Prabhu, como ele era tão Rasika, Rasika Vaishnava. Guru Pad Padma, the lotus feet of Guru. Os pés de lótus de Guru são muito misericordiosos. Akroda Paramananda, Nityananda Roy, Abhimana Shunyanita, Nagara Bedai. Gaura Hari. Apenas cante os santos nomes, pratique a vida espiritual, faça bhajana sadhana. E Nityananda Prabhu, ele levantou seus dedos e disse: ó, meus irmãos, minhas irmãs, eu prometo a vocês, apenas cantem os santos nomes, abandonem as ofensas e cantem os santos nomes. Eu vou tomar completa responsabilidade, um voto, né? Que eu irei liberar vocês. I have taken this vow. You just chant the holy names.
संसार से and I will deliver you from this material Eu world. tirarei vocês desse mundo material. Eu tomarei a responsabilidade, Nityananda Prabhu disse. This is the task of Gurudev. Essa é a tarefa de Gurudeva. Gurudev says, you Gurudeva all diz, vocês todos cantem os santos nomes. परिणाम करते हैं। Gurudev himself is also chanting. He's not O only próprio eating and Gurudeva, sleeping. ele também canta, sabe? Ele não tá só comendo. Guru himself is chanting. Gurudeva, ele próprio canta os santos nomes. Morning De manhã, at 4 a.m. he às wakes 4 up da manhã, chanting. começa Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 अरे 4 बजे 5 बजे 5 बजे 6 बजे उठा तो सही। Not 4, maybe 5, maybe 6, but at least wake up in the early morning. Talvez não às 4, talvez não às 5, talvez às 6, mas acorde de manhã, sabe? Start chanting the holy E name. comece इसे नित्यानंद प्रभु मुझे नहीं a cantar os santos nomes. I am taking care. I am taking the responsibility to deliver this. Eu tomo a responsabilidade por você. I commit offense only do. Give up the Abandone também as 10 ofensas aos santos nomes, sabe? Para cantar os santos nomes bem. दसवीं नाम अपराध अपराध सारी इसकी निंदा करना Don't criticize. Não critique ninguém. Get from criticizing someone. Do you get O que você consegue se você criticar alguém? Algum benefício? nothing happens? Não, No benefit nada. from Nada that. com nenhum benefício vai vir para você se você criticar. Apenas problemas. So don't criticize. Então, não critiquem ninguém. So first you should not criticize a Então, Vaishnava. primeiro, You will not get any benefit. se você criticar algum Vaishnava, você não vai ter nenhum benefício. Mahaprabhu is saying, Mahaprabhu diz isso. तो भी किसी की निंदा करना not only Vaishnavas. Não apenas os Vaishnavas, ninguém. Você não deve criticar ninguém. What did I tell last O time? que eu disse da última vez? Eu falei Gobar. sobre Gobhar, Cow dog. né? Do you remember? Lembram disso? This sadhu went to the king. Esse sadhu foi até o rei e pediu algumas doações e o rei doou esse esterco de vaca, lembra? Só que esse esterco de vaca estava velho, estava ruim o cheiro, então o sadhu pegou e jogou esse esterco todo e colocou na frente do quarto do rei e estava fedendo tanto que o rei não conseguiu dormir. जितना भी था वो खबर और भी बढ़ने And every time the cow dung was increasing, E só aumentava, sabe? O sadhu fez um poder místico ali, ele fez um feitiço ali que o esterco só fazia aumentar Eita, aumentar o cheiro ruim. Calma aí, gente. from the Vamos lá. Vamos atualizar aqui. खबर और भी बढ़ने and every time the cow dung was increasing, and so much bad smell was coming from E o cheiro tava só aumentando o cheiro ruim. É realmente, acho que travou mesmo, galera. Deve ter sido lá o problema, que não veio mais. Deixa eu ver. जितना भी था वो खबर और भी बढ़ने and every time the cow dung was increasing, and so much bad smell was coming from the
यहाँ पर कितने ब्राह्मण बैठे हुए हैं? यहाँ पर फिर जब सब खाली É, o problema foi na tradução para inglês mesmo. Que o Vanamadurya normal ब्राह्मण के क्या हो गया? tá rolando. ब्राह्मणता हो गया कि नहीं होता है? मैं मर जाऊं भी कोई बात नहीं है, 100 ब्राह्मण मर गया, राजा तो दुखित हो गया है। इसके देखो साधु के पास गए, बोले बताओ है, ये तो और तो मुसीबत हो गया है, आपके गोबर दिया था जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कितने ब्राह्मण बैठे, अंतिम दिन क्या हो गया? 100 ब्राह्मण की मृत्यु से जब पाप मुझे लग गया, क्या किया? And every time the powder was increasing, and so much bad smell was coming from it. Deu algum problema na transmissão para inglês aí, galera. And every time the powder was increasing, and so much bad smell was coming from it. Ah, acho que ela vai abrir outra live. Vamos lá. Será que ela vai mandar como um áudio no WhatsApp? उनके घर में गए, इस घर में माता भी पूजा में बैठी हुई है, 2 मिनट ठहरिए, भाई बहन जो है दोनों ही आपके जो है स्वागत करके विदाई दे देंगे। भाई एक नियम होता है, लेकिन साधु घर से जाते हैं तो शास्त्र में कहा जाता है उसके पीछे में कम से कम 7 पैर चलना चाहिए, सप्त पदम। Por enquanto nada aí, pessoal. Vou ficar mais um pouquinho, mas qualquer coisa eu volto e faço o resto que faltar. Se for traduzido depois. उनके घर में गए, जिस घर में ऐसे करते करते उसको बहन जो है कम से कम 2 घंटा लगा दी पूजा करते, ध्यान लगा। राजा बोले मैं चलो, बहन बोले नहीं मां संत महात्मा 2 मिनट चाहिए चलिए। तो बहन ध्यान से उठी, भाई बोले अरे बहन आप इतने समय तक 2 घंटे तक क्यों तुम आप ध्यान में बैठे हो? बहन बोली भैया आज सर्व राज्यों में एक बड़ा सभा हुई। बोले क्या सभा हुई? एक राजा के कारण से 100 ब्राह्मण मर गया। बोले कैसे? ना राजा ने किसी कारण से ब्राह्मण भोज कराया था, उस ब्राह्मण भोज voltou. The snake's poison came in that. So in the heavenly planets, Brahma, Shivji, all the Brahmanas, they were considering who is responsible Então, for this. é basicamente a história, né, dos Is that the crow? Is that the snake? o Brahmana que para conseguir tirar aquele mau cheiro, ele teve que servir os vários Brahmanas durante vários anos, 1 ano, se eu não me engano, vários tempos. E aí, no último dia, It's the king. ele fez um arroz doce para servir para todos os Brahmanas. Uma cobra passou lá, deixou o veneno dela, todos os Brahmanas morreram. O rei teve que sair, ir embora do reino, e ele se disfarçou de sado e foi para um vilarejo, ficou na casa de uma menina que tinha um irmão, e ela fazia umas meditações. O que aconteceu foi que ele ficou lá, e aí ela começou a ter um darshan nas meditações dele, dos semideuses estavam dando um veredito sobre para quem iria essa responsabilidade, esse pecado de ter matado 100 brahmanas, para a cobra, para quem tinha cozinhado arroz doce, ou para o rei, ou para o sado que tinha dado a maldição para o rei. Então
eles, os semideuses, Shiva, Brahma, estavam discutindo isso. What's this? E aí o que aconteceu The cook. foi que He said, I was cooking, I cooked. And then the snake comes. então o cozinheiro estava cozinhando e ele falou: Not help it. se a cobra veio e deixou o veneno dela aqui no arroz doce, eu não tenho culpa nenhuma. The order. E o rei disse: não, eu apenas dei a ordem para cozinhar. Eu não fiz o arroz doce. Eu não servi o arroz doce. So you can think that the three Então você pode pensar were discussing this. que 3 advogados estavam discutindo isso, Of the né? snake. Os advogados da cobra, do rei e do cozinheiro. They were all giving Eles their estavam, arguments. cada um dando seu argumento, né, sobre o seu lado, porque que eles não deveriam tomar responsabilidade sobre a morte dos 100 brahmanas. Death of the 100 brahmanas. So they could not take a decision. Mas eles não conseguiram decidir nada, então eles pensaram: não, amanhã a gente decide. राजा बोले यही तो मेरा कथा है। But the king said, this is my story. Mas o rei disse: não, essa é a minha história, olha só. Então a menina estava tendo esse darshan na meditação dela de tudo isso, e o rei, disfarçado de sado, estava escutando ela falar sobre essa história, e ele se identificou: nossa, essa é a minha história. और फैल जाता हूँ। राजा बोले And the king said, E aí o rei, que estava disfarçado de sado, ele falou assim para o irmão e para a irmã: nossa, por favor, eu gostaria de ficar mais um dia aqui, né? Porque ele queria saber qual seria o veredito, né, da história so dele. he stayed one Então more ele ficou mais uma noite lá. in the village. E aí as pessoas da vila começaram a criticar ele, falar: nossa, esse sado veio para ficar um dia só naquela casa e agora ele já tá ficando mais, não tá mais saindo no segundo dia? Nossa, tem alguma coisa acontecendo lá, né? He must Ele be deve estar into the girl. com uma quedinha na menina. Isso não é um sado. This is not a real son. Não é um sado verdadeiro. He's an imposter. He is Ele é um into the- impostor. Ele é um impostor, ele não é um sado. Ele foi lá para ficar uma noite e agora ele não quer mais sair no segundo dia? दाल में जरूर पूछ Kala. हिंदी समझती नहीं दाल में पूछ There is something wrong. हाँ Tem alguma coisa errada. Ele não tá saindo no dia seguinte. Por quê? E aí o povo do vilarejo criticaram o sado, falando que ele não era um sado verdadeiro, que ele era um impostor, que ele estava procurando a menina, por isso que ele estava ficando na casa dela. This is true, right? Verdade, né? As pessoas começaram a falar essas coisas. The next Então, no dia seguinte de manhã, sister a irmã, que de novo na sua meditação, worshiping and estava fazendo sua adoração e sentou depois para meditar. E aí, Brahmaji foi, e Shivaji também, Yamaraj, Indra, all the devil todos os devos e devotas, todos os semideuses, Narada Rishi também foi, Bhagavan Vishnu também foi lá nessa reunião and this got para decidir qual que era o veredito final da questão. explained. The king who fed the 100 brahmanas Então explicaram que o rei que ele alimentou os 100 brahmanas the fruits of the sinful activity of killing e eles foram mortos, quem pegou esse pecado de ter matado os 100 brahmanas? Então Brahma disse que as atividades pecaminosas vão para todos o povo do vilarejo que criticaram. बात तो था किसके बात तो पाप किसके होने चाहिए So whose sinful activity was this? It was actually the Então, king's sinful essa era a atividade pecaminosa de quem? Na verdade, era do rei. activity. Porque isso aconteceu por causa This happened because of the order of the da ordem do rei, né? A ordem era do rei de alimentar. Então, se tinha alguma get the pious activity qualquer atividade for the king, sinful activity. piedosa, ele ia ganhar. E se tivesse alguma atividade pecaminosa, ele também ia ganhar. Mas Brahmaji disse que as atividades pecaminosas vão para todo o povo do vilarejo que criticaram So criticize criticaram the king and the o rei que estava na forma de um sado. इससे हमारी शिक्षा क्या है So what do we learn from O this? que nós aprendemos dessa história? Qual é o aprendizado que nós tiramos dessa história? The one who's criticizing Aqueles que criticam você, está pegando toda a sua atividade pecaminosa e ele vai ter que sofrer o fruto dessa atividade pecaminosa. who criticized अरे चपाल गोपाल Quem criticou? Shirvasa, Chapala Gopal, no Chaitanya Charitamrita tem a história de Chapala Gopal. he criticized Ele criticou Shivas, Shirvas Thakura,
और निंदा करने के फल किसके पास गया? And who got the E fruits? quem que obteve o fruto dessa crítica? Esse Chapala Gopal. Shirvastakura nunca cometeu uma atividade pecaminosa. False accusation. Ele recebeu essa falsa acusação. ऐसे मंत्र मंत्र आदि जप करते हैं He was accused that Ele foi acusado doing a false worship. de fazer uma adoração falsa e fazer coisas erradas. He put प्रातः काल में श्रीवास all these worship paraphernalia in the Toda garden. essa parafernália de adoração no jardim. Saw this in the morning and he was very Ele viu que sua parafernália estava toda no jardim de manhã e ele ficou muito triste. He cleaned this place. Ele limpou o lugar de novo. Mahaprabhu heard E aí, quando Mahaprabhu escutou isso, सवाल गोपाल को पंडित को क्या दिया? साहब he cursed Chapal Gopal. ele amaldiçoou Chapala You Gopal. foolish person. Oh, seu tolo, Srivas Thakur. Shirvastakura Committed an offense estava unto aqui, his você cometeu with a uma false ofensa contra ele com uma acusação falsa. Your body will become Seu full corpo vai ficar cheio de feridas, você vai virar um leproso. É isso que acontece depois de criticized. criticar um Vaishnava. His body was Seu corpo ficou cheio de lepra, cheio de pus, cheio de um cheiro ruim. out of the house. And Chapal Gopal was E Chapala Gopal sure of Ganga and his estava na margem do Ganges, ele abandonou sua casa que ninguém conseguia mais aturar ele, estava todo esse cheiro ruim. Ele foi na margem do Ganga e Mahaprabhu foi até o Ganga. E Chapala Gopal estava chorando pelo perdão de Mahaprabhu. Mahaprabhu disse, não, você cometeu uma ofensa a Shirvastakura. Srivas Thakur is Shirvastakura é Mahabhagavata. Naradrishi himself Naradarishi, ele mesmo, accused him E você? falsely. acusou ele falsamente. Not only one life, Não apenas 7 lives. uma vida, mas 7 vidas você vai sofrer com lepra. I give you this body full of wounds. And he was crying. E ele estava chorando muito. Por favor, Prabhu, me perdoe. Forgave him. E no final, Mahaprabhu perdoou ele, porque Mahaprabhu é muito misericordioso. And Mahaprabhu came as sannyasi, forgave Mahaprabhu him. ele veio como um Because sannyasi this is the quality of para the dar essa sadhu. misericórdia. Essa é a qualidade do sadhu, na verdade, porque o sadhu ele tem muito perdão, ele sempre perdoa, né? Ele é muito clemente. Então nunca critiquem a ninguém, nunca critiquem ninguém. Learn from Mahaprabhu. E esse é o que nós aprendemos com Mahaprabhu. Nunca critique, não critique. Everyone is getting the karma of their Todo mundo está recebendo o karma das suas próprias atividades. Se a pessoa faz atividades ruins, ela vai ter o fruto disso. So, like we started, sinful activities never hide. Então, de volta onde a gente começou, So don't ninguém pode esconder os pecados, e assim como o oceano não pode ser enxugado. just do your own bhajan. Não critique ninguém, apenas faça bhajana. Do your O que eu disse? Não critique ninguém, faça bhajana. Pratique a sua vida espiritual. Doesn't matter, do your O que os outros estão fazendo, Doesn't não importa. Faça suas 2, 3, 4 voltas, mas não critique a giving ninguém. this knowledge. Estou dando esse conhecimento para vocês. Não critiquem a ninguém. And if one is doing wrong E se things, uma pessoa está fazendo coisas erradas, é só você se afastar dessa pessoa. who is doing Aqueles que estão fazendo coisas estúpidas, fique longe dessas pessoas. you don't like it, then stay away. Se você não gosta disso, é só você se distanciar. Não precisa criticar. You cannot Você get them off those wrong não pode tirar eles da malfeição deles, desses atos ruins deles. Então, se você, né? Eles não se corrigem, o que você vai fazer? Melhor se distanciar. Você não vai purificar eles, sabe? So what fruits will you get? Quais são os frutos que você vai ter de por criticar aquela pessoa? Você vai obter todos os pecados daquela pessoa, na verdade. So don't criticize. Então, não critique ninguém. Get their own. Eles vão obter o seu karma, a sua reação. Just do your bhajan. Apenas cante. Hare Krishna. Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama
Rama Rama. बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की Jai. Bola Satinandana Gaur Hari Ki Jai. गौरा 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 Gaura 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 Rachima. गौरा 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 Gaura 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 Opa. Nice. Hare Krishna. Todas as glórias a Shila Gurudeva Ki Jai. Perdão pelas minhas falhas, pessoal. Gratidão pela oportunidade do Seva. Hari Hari Bo. Jai Jai Shri Radhe.